Se você quer saber a que se refere essa ação tão falada nesse momento de incorporação de parcelas na aposentadoria paga pela Previ, quais são os riscos dessa demanda, as estratégias para que você não corra esse risco e qual a viabilidade dessa ação para o seu caso, assista esse vídeo até o final. Olá meus amigos, muito bom dia, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o Lucas Santos, da Mendonça e Santos Sociedade de Advogados. E hoje eu vim para conversar um pouquinho sobre essa nova questão, nova não, mas essa questão que veio muito à tona aí de uns 15 dias para cá, que é justamente a incorporação de horas extras, anuênios, adicionais no complemento de aposentadoria pago a vocês pela Previ. Essa questão ela já é bem antiga, a gente lida com ela aí minimamente há uns 10 anos, mas agora ela ficou muito em evidência porque temos prazos muito importantes, tá, que estão se aproximando. Já adiantando, o prazo mais relevante é que você minimamente se informe com o advogado da sua confiança sobre essa demanda até o dia 8 de agosto de 2020. Você chegue nessa data já informado se você vai ter que entrar com essa demanda, se você pode esperar um pouco, porque passada essa data na nossa avaliação, os riscos de insucesso crescem muito, tá bom? Então vamos lá. O que é essa ação? Nada mais é do que o reconhecimento de que a Previ deveria ter aumentado, calculado a aposentadoria de vocês, considerando também parcelas que só foram reconhecidas pelo meio judicial. Como assim, Lucas? De forma muito específica, vamos supor que vocês aposentaram em junho de 2016. E de repente você ganhou uma ação de horas extras que compreendeu um período lá de trás até a data da sua aposentadoria, até junho de 2016. Note que a Previ, no momento do cálculo do seu benefício, ela considera justamente os últimos 3 anos, os últimos 36 meses de contribuição para apurar o valor do complemento que ela vai te pagar. Poxa, mas se a Previ fez esse cálculo em cima de um salário de 10, por exemplo, mas você vem e reconhece que você tinha direito a horas extras, o seu salário não era 10, era 15. Portanto, a apuração que a Previ fez foi deficitária. E não por culpa da Previ, mas simplesmente porque os elementos que ela tinha não correspondiam efetivamente ao salário que de fato lhe era devido. Então, surgiu essa demanda que é como se fosse a segunda perna, tá? É o desdobramento da demanda original, que normalmente é aquela na qual vocês pedem um reconhecimento de horas extras, anuênios, adicional de transferência, qualquer tipo de parcela salarial paga habitualmente. Então, foi necessária a judicialização dessa questão. Quem acompanhou as nossas lives, e aí quem tiver essa curiosidade, eu remeto até lá, sabe que antigamente a gente fazia esse pedido de forma administrativa, depois nós chegamos numa parte em que foi necessário judicializar essa questão contra a Previ, e desde 8 de agosto de 2018, por conta de uma decisão do STJ, a gente não processa mais a Previ. Ela não tem mais essa responsabilidade, justamente porque o tribunal entendeu que ela não cometeu ato ilícito nenhum. E ela também não teve possibilidade de se capitalizar, de formar o bolo de recursos necessário ao custeio desse benefício majorado que vocês estão querendo. Lucas, então o que nos resta? Simples, meus amigos. Resta a todos vocês irem em cima da parte que cometeu um ato ilícito, que não pagou corretamente o salário de vocês e agora está causando toda essa dor de cabeça. Ou seja, restam a vocês se voltar contra o Banco do Brasil. E eu estou falando aqui de uma forma muito específica do Banco do Brasil, porque essa questão foi resolvida para qualquer entidade de previdência complementar. Então a gente está falando de Postales, Funcef, Previ, então se aplica a todos. Porém, os detalhes que eu vou citar aqui são muito específicos para o caso do Banco do Brasil, tá bom? E vamos lá, meus amigos. Primeiramente, quem é que pode ingressar com essa ação? Aqueles que têm o direito a essa incorporação têm que ter preenchidas 2 condições muito específicas. Primeiro, vocês já têm que estar aposentados. Segundo, a ação original de vocês, de qualquer coisa que seja, hora extra, anuênio, adicional, o que quer que seja, já tem que ter transitado em julgado. E aqui é muito importante diferenciar, gente. Trânsito em julgado que eu estou falando aqui é o trânsito em julgado da fase de conhecimento. Não é o momento em que a Previ recebeu os valores, não é o momento em que você recebeu os valores. A gente tem 2 fases em todo o processo. Temos uma fase de conhecimento, onde a gente discute o que lhe é devido ou não, e temos uma fase de execução, na qual a gente já sabe o que é devido, a gente só está discutindo o quanto lhe é devido. Ou seja, a gente traduz essa primeira parte em valores monetários.
O trânsito em julgado que eu estou falando é o fim dessa primeira parte da fase de conhecimento, a que reconhece o seu direito. Ah, Lucas, quer dizer então que eu já posso entrar com essa ação, se eu estiver aposentado, é claro. Eu já posso entrar com essa ação ainda que eu não tenha recebido, ou ainda que eu esteja no início da discussão de cálculos? Pode sim. Nem que a gente tenha que postergar um pouquinho para saber efetivamente quanto que é o nosso aumento que a gente vai pretender, porque naturalmente a gente precisa dos cálculos para saber qual é o aumento pretendido, mas você pode entrar com essa ação já quando você tiver atendido essas duas condições. Quer dizer, ao mesmo tempo que se você é aposentado e sua ação não transitou em julgado, você não deve entrar com a ação, desaconselhamos. O contrário, se você já tem a ação transitada em julgado, mas não se aposentou, também não deve entrar com essa ação. Você não tem preenchido essas condições. Ah, Lucas, mas eu vou aposentar daqui a 3 meses, então nos procure daqui a 3 meses para que a gente ingresse. Mas hoje você nem sequer possui interesse de agir nessa questão, porque você não está recebendo a sua aposentadoria. E se você não está recebendo a aposentadoria pela Previ, você não tem nenhum prejuízo mês a mês que você possa pedir lá do Banco do Brasil. E como funciona essa ação? Bom, é uma ação de um pedido de pagamento de parcelas mensais pelo resto da vida de vocês pelo Banco do Brasil. Ah, Lucas, quer dizer então que eu vou ter basicamente 2 contra-cheques, um da Previ e um do banco? A princípio, sim. Sei que para muita gente é esquisito pensar nessa situação, mas é absolutamente comum. Aqui no escritório mesmo a gente já teve alguns casos em que por uma série de fatores o banco foi obrigado a reincluir um ex-funcionário na sua folha de pagamento, ou mesmo um pensionista de um funcionário que faleceu, alguma coisa do tipo. Então é algo, apesar de ser incomum no dia a dia, é bastante recorrente no judiciário. E veja, o nosso pedido, especificamente aqui do escritório, a gente vai fazê-lo de mês a mês, ou seja, que cada mês o banco venha e faça um aporte, um depósito na conta de vocês. Ao contrário do que se tem dito, entendemos que não existe um grande fundamento para que vocês integrem, para que vocês façam esse pedido em parcela única, como muita gente tem comentado. Ou seja, ah, Lucas, eu tenho, sei lá, um aumento de direito a um aumento de R$4.000 por mês. Eu vou pegar esses 4.000, vou multiplicar pela quantidade de meses até a minha expectativa de vida, de repente vou aplicar um redutor, pode ser maior, pode ser menor, e aí eu vou chegar efetivamente no valor, numa parcela que vai ser paga de uma vez só, para mim, a título dessas parcelas para frente. Eu tenho reiterado bastante, temos precedentes favoráveis a esse pedido. Tá? Temos, especialmente aqui em Brasília, no TRT da 10ª região, os 2 precedentes que abordaram deferiram esse pedido, mas eu, pessoalmente, não gosto. Eu acho que temos um obstáculo de natureza técnica e outro obstáculo de natureza de risco, né? Um pouquinho falando de estratégia processual. O primeiro obstáculo de natureza técnica, ele refere-se justamente à impossibilidade de fazer esse pedido para indenizações que não sejam referentes a adoecimento ou ações referentes a uma incapacidade, uma redução da força de trabalho do ofendido, ou seja, daquela parte que sofreu esses danos. Então, ela é muito específica para isso. Quando alguém se machucou, se acidentou, não vai conseguir trabalhar, de repente perdeu os movimentos de um membro e por isso vai ter uma redução permanente da sua capacidade de trabalho, é o que diz o artigo 950 lá do Código Civil. E por conta disso a gente acha que é uma situação muito distante da nossa. Tá bom? A outra questão, que pega um pouquinho, é justamente o que isso acrescenta ao valor da sua causa a título de pedidos. Tá? Hoje, na Justiça do Trabalho, a gente tem que ser preciso, a gente tem que ser cirúrgico em relação àquilo que a gente está demandando. Isso porque se você perder a ação, hoje no contexto pós-reforma trabalhista, não apenas você pode ter o dissabor da derrota, como também você pode ser condenado ao pagamento de parcelas muito expressivas de custas processuais, que é o preço que a justiça cobra da parte perdedora, como se fosse o preço do processo, mas, e aqui é o mais relevante, vocês também podem ser condenados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que nada mais são do que aqueles honorários que a parte que perde paga aos advogados da parte que ganha. E isso aqui a gente está falando de um valor que vai de 5% a 15% do valor da ação. Então vejam, se você pede em parcela única e a maior parte dos juízes pedem para que o valor do seu pedido, se você pedir em parcela única, seja o da parcela única, de repente vou ter que entrar para vocês com uma ação de R$1 milhão, R$2 milhões. E aí, e se não der certo essa demanda?
E tem risco, não se engane, a gente vai entrar nisso um pouco mais na frente, mas tem sim um risco de certas pretensões serem declaradas prescritas, essa coisa toda. Se você não ganhar, por exemplo, em uma ação de R$2 milhões e você tomar uma sucumbência de 10% em cima disso, você vai ter que deixar para trás R$200 mil. Claro, a gente briga para que vocês ganhem a gratuidade, que não façam esse pagamento e tudo mais, porém é uma possibilidade que existe. Tá? Então, um pouquinho mais para frente a gente vai falar de como que a gente faz esse manejo desse risco. Porém, de antemão, esse é o segundo motivo pelo qual aqui no escritório não adotamos a princípio a prática, tá? Que é corriqueira, a gente sabe em outros escritórios, de fazer esse pedido em parcela única. Claro, a opção é sempre do cliente. Se vocês nos pedirem, é evidente que a gente vai fazer. Mas é importante que vocês estejam conscientes dos detalhes, dos riscos que essa decisão traz. Então, meus amigos, e eu comentei aqui logo no começo do vídeo que a gente tem uma ressalva, a gente tem uma questão aí que é um pouco urgente, que nós temos um prazo que se aproxima agora, no dia 8 de agosto de 2020, que a gente aqui da Mendonça Santos considera um prazo muito importante para que vocês tenham o direito de vocês reconhecido, ou ao menos para que vocês aumentem, maximizem as chances de êxito de vocês. Agora, no dia 8 de agosto de 2020, completam 2 anos desse julgamento do STJ, que eu falei há pouco, que tirou esses processos da responsabilidade da Previ e jogou para cima do Banco do Brasil, inclusive tirando as nossas demandas da Justiça Comum e nos remetendo agora para a Justiça do Trabalho. Então são esses 2 anos que a gente considera como um marco muito importante. Por quê? Via de regra, uma vez que você esteja desligado do banco, como eu disse, é uma das condições para entrar com essa ação é que vocês estejam aposentados, via de regra, você tem 2 anos após a extinção do seu contrato de trabalho para pleitear qualquer direito que seja. Qualquer direito que vocês tenham em relação ao Banco do Brasil, que ficou para trás, seja a título de parcelas do curso do contrato de trabalho, seja parcelas vincendas, ou seja, parcelas, prejuízos que vocês estão tendo após o desligamento de vocês. Então notem que esse prazo de 2 anos, ele é total. Se você deixá-lo passar, ele extingue não só um ou outro direito, mas todos os seus direitos, todas as suas pretensões que você porventura venha a ter. E o que ocorre é que estamos defendendo uma tese muito bem embasada, até puxando aí de outras ações movidas contra o INSS, que esses 2 anos, eles não correram, no caso de vocês, da data do desligamento. Eles correram, na verdade, lá da data do julgamento do STJ. Porque foi lá que foi determinado que vocês não iriam contra a Previ, que inclusive tinha uma sistemática de prescrição muito benéfica, uma prescrição quinquenal, parcial. Só a partir daquele momento que vocês vieram para cá para a Justiça do Trabalho, que vocês ficaram sabendo, vocês tomaram ciência da aplicabilidade dessa prescrição de 2 anos. E essa prescrição, ao qual a gente dá o nome de prescrição bienal total, você efetivamente, se você não tinha consciência de que você poderia ou deveria ingressar com essa ação contra o Banco do Brasil, essa prescrição simplesmente não estava correndo. É como se vocês nem sequer tivessem ciência da lesão que vocês estavam sofrendo e, igualmente relevante, das condições para que vocês sanassem essa lesão. Então é por isso que a gente está contando esse prazo lá de 8 de agosto e vem até agora. Eu sei, meus amigos, tem bons escritórios, excelentes escritórios que estão defendendo a tese de que vocês teriam até março de 2021 para ingressar com essa demanda. Por quê? Porque apesar da decisão do STJ ter saído em 8 de agosto, o trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, a batida de martelo, a ausência de qualquer recurso contra ela, só ocorreu em março de 2019. Ocorre que na nossa concepção, essa nossa teoria de postergar a prescrição, a corrida da prescrição, apenas para o momento que você tomou ciência, ela não considera a data em que a decisão se tornou definitiva. Ela considera, na verdade, a data, de novo, que vocês ficaram cientes do que havia sido decidido. E isso ocorreu lá em 8 de agosto de 2018. Vocês podem até discutir que foi a data da publicação do acórdão, que tudo bem, foi lá no dia 15 de agosto, 7, 8 dias depois, alguma coisa do tipo. Porém, foi ali, já em agosto de 2018, todo mundo tomou a ciência de que não deveria mais processar a Previ, e sim o Banco do Brasil. Então, nessas condições, considerando que essa teoria que a gente utiliza, para falar no juridiquês, a teoria da accionata, ela se refere especificamente ao momento em que você tomou ciência da lesão, ciência daquela alteração, entendemos que o mais adequado, o mais correto é que vocês busquem, que vocês contem esse prazo a partir
do dia 8 de agosto de 2018, de forma que ele termina agora em 8 de agosto de 2020. Ah, Lucas, mas realmente o pessoal está sendo muito enfático que é em março de 2021. Absolutamente razoável essa posição, meus amigos. Porém, aqui no escritório, nós adotamos o princípio da cautela, o princípio do cuidado, da segurança jurídica. Que significa o quê? Que se a gente tiver duas interpretações razoáveis para os nossos clientes a respeito de um determinado pedido, a gente sempre vai optar por aquela mais segura. Então, quem preencher as condições, quem tiver esse interesse, deve realmente procurar minimamente, meus amigos, a informação com os advogados da sua confiança. Realmente não é interessante deixar esse prazo passar, porque hoje, que já temos uma tese prescricional que, não digo que é incerta, mas que ainda não foi testada e aprovada, que é essa dos 2 anos lá do STJ, desde agosto de 2018 até agosto de 2020, você migra para uma outra tese que, além de não ter sido testada e aprovada, não é lá tão coerente com casos anteriores que a Justiça apreciou. Ainda que não contraprevi, mas essa, para que vocês saibam, é uma tese muito comum de ser utilizada lá em demandas contra o INSS, contra o órgão de previdência oficial. Tá bom, mas aí vocês podem me perguntar, Lucas, mas se é uma ação incerta, e de repente é uma ação expressiva, pode envolver aí um pedido de algumas centenas de milhares de reais, qual que é o risco dessa demanda? Esse risco existe? E eu já adianto para vocês, existe e é sim relevante. Está muito distante, por exemplo, da estatística que eu passo para os nossos clientes lá, que a gente ganha a imensa maioria, que a cada 100 processos de horas extras, por exemplo, de 7ª e 8ª, a gente vai perder 1 ou 2 processos, alguma coisa do tipo. Não, isso aqui realmente ainda é algo muito novo, que a Justiça não enfrentou. Então a gente vai ter que construir trabalho de formiguinha, bloquinho a bloquinho ali, um posicionamento favorável para a gente. Então, nesse contexto, até o adequado, de repente, seria a gente esperar mais alguns anos, coisa do tipo, para ingressar com essa demanda já em um contexto de maior certeza. Ocorre que vocês não têm esses anos. Como eu acabei de falar, vocês devem ingressar com essa demanda, se possível, até agora, em agosto de 2020. Então, não há tempo a perder. Então, por conta disso, sabendo que existe esse risco, como eu expliquei, uma sucumbência lá relativamente alta, de até 15%, na verdade, 7% a 17%, do valor do pedido que vocês estão fazendo, aqui no escritório a gente formulou algumas estratégias para mitigar esse risco. De antemão, é claro, a gente vai buscar a gratuidade de justiça para vocês, que é um benefício processual que, se concedido, ele impede o pagamento de qualquer dessas parcelas, custas, honorários, essa coisa toda, você fica isento dessas parcelas. Infelizmente, temos tido um bom sucesso nisso aí até o momento, mesmo após as mudanças da reforma trabalhista que mudaram sensivelmente essa questão. Porém, eu sei que existe uma boa divergência lá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, sobre essa questão da gratuidade. Tem algumas turmas que estão sim deferindo indistintamente a gratuidade, como tem outras turmas que estão deferindo apenas para aqueles que ganhem menos de R$ 2.500, R$ 2.400, que é o valor que está previsto lá na CLT, 40% do maior benefício pago pelo INSS. Então veja que a gente tem essa divergência. E eu não posso arriscar vocês, não é que eu não posso, mas eu não posso deixar que vocês se arrisquem sem estar cientes de que todo esse debate está acontecendo e que a gratuidade vem sendo deferida, mas pode ser que amanhã não seja. Então, o que a gente está propondo lá no escritório? Considerando que a sua ação ela envolve 2 pedidos, envolve os pedidos que vão para trás, as parcelas vencidas, ou seja, o recálculo, a incorporação retroativa à data da sua aposentadoria, mês a mês, e também o para frente, o que a gente chama das parcelas vincendas, ou seja, a incorporação, e a partir desse mês o banco começa a me pagar mensalmente os valores. O que a gente tem proposto para os nossos clientes, sabendo que normalmente o interesse de vocês é justamente nessas parcelas para frente, nas vincendas, a gente tem proposto a limitação do valor do seu pedido. Ou seja, você abre mão do seu atrasado ou pede apenas uma parte. Ah, Lucas, eu vou pedir só 50 mil de atrasados, vou pedir só 100 mil de atrasados, ainda que vocês tenham direito a 300, 400, 500 mil de atrasados. É claro que é um grande prejuízo, tá, gente? Porém, é um pouquinho dessa forma da gente balancear os riscos, porque, de novo, a possibilidade de sucumbência existe. O que nós temos hoje, apesar de já surgirem excelentes precedentes no Brasil inteiro, mas estão começando a surgir agora, o que a gente tem hoje é uma tese muito boa. Uma tese muito coerente, testada, conversada com juízes, desembargadores, até alguns ministros do TST, todos minimamente falaram, olha, me parece que a tese é interessante, mas ainda temos as incertezas, que todo mundo aí sabe, da justiça. Tá? São vários julgadores em várias instâncias, então por conta disso a gente tem que ser cuidadoso. E é por isso que a gente propõe
que se você reduzir esse valor de atrasados que você está pedindo, eventual sucumbência que venha é só em cima de valores muito pequenos, especificamente 1 ano de parcelas aí para frente que você tem que contabilizar na sua ação, o que não impede, tá, gente, que esse benefício que você esteja pedindo se estenda até o fim da vida de vocês, mas efetivamente vocês limitam o risco. Então é isso, a nossa proposta, trocando em miúdos, além de buscar a gratuidade e justiça, a gente também debater se não é interessante deixar para trás integralmente ou ao menos de forma parcial esses valores dos atrasados, porque aí sim vocês limitam os valores dos pedidos e uma vez limitados vocês também limitam a sucumbência que é apurada em cima disso aí, tá bom? Eu também devo lembrar, meus amigos, que essa ação contra o Banco do Brasil é específica para aqueles que ainda não têm ação sendo movida contra a Previ lá na Justiça Comum. Quem teve essa oportunidade de entrar lá atrás, essa pessoa já está movendo a sua pretensão de incorporação das horas extras. E a discussão dela é outra, na verdade, tem vários detalhes, não compete entrar muito por aqui. Tem outros vídeos aqui no canal que a gente explica bem essa questão. Mas esses colegas não têm necessidade de correr para entrar com essas ações contra o banco. Também desaconselho, Lucas, eu quero desistir para entrar com essa ação contra o banco. Desaconselho, tá? Mantenham-se onde vocês estão, converse com o seu advogado, imagino que a orientação dele vai ser bem parecida com essa. E já caminhando aqui para os finalmente, meus amigos, essa ação é uma situação realmente que tem que ser analisada caso a caso, porque tem colegas que se aposentaram há menos de 2 anos, então estão em uma situação muito positiva, ou que o trânsito em julgado ocorreu há menos de 2 anos, também estão super tranquilos, já temos os primeiros precedentes super favoráveis, vocês podem pedir sem medo de declaração de prescrição. Porém, tem colegas que não atendem nenhuma nem outra dessa posição. Por isso, a gente aqui no escritório, nós enquadramos os nossos clientes, os nossos interessados em 4 categorias, para saber qual tese prescricional será aplicada para vocês. Já adianto, se você tem menos de 2 anos de aposentado ou completou menos de 2 anos do trânsito em julgado da sua ação, é muito interessante que você se aproveite dessa oportunidade para ingressar logo com essa demanda. Você tira todo o nível de discussão super enjoado que poderia acontecer nessa sua ação se você deixar esses 2 prazos de 2 anos passarem, tá bom? Mas o que nós temos feito aqui no escritório é que a gente elaborou um questionário cujas respostas nos permitem identificar com muita precisão qual que é a sua situação. Se você já tem mais de 2 anos de aposentado, menos de 2 anos, quando que transitou em julgado a sua ação, e a partir disso a gente inclusive a gente dá uma resposta para você de qual caso você se enquadra e quais são as suas possibilidades, riscos, essa coisa toda. Então a minha sugestão, de novo, por mais tranquilo que seja a sua situação, é que se informe até o dia 8 de agosto de 2020. Sempre lembrando, esse é o prazo fatal. Na verdade, o prazo fatal a gente até pode considerar dia 7 de agosto. Então é importante que vocês já estejam vendo essa questão muito antes disso aí, tá ok? Não deixem lá para o penúltimo dia, antepenúltimo dia, porque senão vai ser uma correria tremenda. E tudo que é feito na correria não costuma sair da forma ideal, da forma que a gente espera. Tá bom? Então procurem os seus advogados, quem tiver interesse a gente envia sem compromisso algum aqui no escritório esse questionário, justamente para viabilizar essa resposta, para que vocês estejam absolutamente conscientes de qual que é o seu caso e quais que são as perspectivas sobre ele, tá ok? Então é isso, pessoal. Como sempre, foi um prazer falar aqui com você. Tentei fazer um vídeo mais curtinho para a gente não entrar tanto naquela dinâmica de 2 horas no Instagram, essa coisa toda. Mas esse vídeo, junto com o nosso informativo, o questionário e as lives, sendo bem franco, dá o panorama que até onde eu sei é o mais completo que vocês vão conseguir acessar sobre esse assunto, tá bom? De toda forma, estou disponível nos nossos canais habituais aqui do escritório, sigam as nossas redes sociais, nosso Instagram, aqui, se inscrevam aqui no canal do YouTube, porque agora a nossa ideia é de forma recorrente a gente começar a soltar informações, especialmente lá no Instagram, informações pertinentes aos casos que são de interesse de vocês. Essas informações do Instagram são replicadas para o nosso Facebook, então também acompanhem por lá. Tá bom? Se quiserem procurar, tiverem uma dúvida específica, mandem no nosso WhatsApp, vai estar aqui na descrição desse vídeo, porque eu, Lucas, pessoalmente respondo aqui os nossos WhatsApps aqui do escritório, tá bom? Vocês me alcançam diretamente sem intermediários, tá ok? Então é isso, meus amigos. Como sempre, um prazer falar aqui com vocês. Espero tê-los esclarecido. Qualquer dúvida, me avise. Estamos à disposição e vamos caminhando juntos. Um abraço.